Fala aí, Di, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja nesse tempo. Eu tô tirando o óculos para não ficar refletindo, tá? Olha aqui, ó. Fica uma luz aqui, ó. Fica uma luz nos olhos no meu para-brisa. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. A nossa primeira live do Vida de Crack, nossa primeira reunião online do ano. Ano passado nós fizemos mais de 50 reuniões online durante todo o ano. E foi muito bom, né? Foi muito bom estar junto. Era um canal fechado, mas a partir desse ano nós vamos fazer no canal aberto, que é o Instagram. Para quem estiver seguindo aí, vai ter acesso. E também nós vamos colocar no YouTube. Então nós vamos fazer a gravação aqui dessa live e depois compartilhar no nosso canal Vida de Crack, Vida Crack. Tá bom? Vamos esperar mais o pessoal entrar aí. A paz aí, Alexandre. Vamos ver, a Rosane também tá aqui. Deus te abençoe, Rô. A esposa do Thiago. A Helena, Deus abençoe. A gente já vai começar, tá bom? Fala, Emily, tudo bem? A paz, boa noite. Essa primeira reunião nossa, nada começa grande, tudo começa pequeno, assim como nós fizemos reuniões ano passado. Começamos com poucas pessoas em 2020 e foi crescendo, graças a Deus. E 2021 acabou ficando um pouco pequeno lá no Team Link para a gente fazer as reuniões, então a gente pulou para o Instagram. A ideia da rede social é justamente para influenciar as pessoas para o bem. Quantas pessoas usam a rede social perdendo seu tempo hoje em dia, não é verdade? Então nós vamos usar para expandir a nossa mente, para expandir o conhecimento e também para abençoar vidas. Isso faz parte do Vida de Crack. Como provocadores de mudança, nós precisamos fazer a diferença nesse tempo. Graças a Deus, né? Hoje, sabadão abençoado, de manhã eu estava na comunidade terapêutica Missão Paz Vida Nova. É uma clínica aqui em Extrema, Minas Gerais. Tem várias pessoas aí que são de fora, né? Que são de outros estados. Não só porque eu estou em Minas, mas tem muitos amigos de São Paulo aqui. Pessoas do Paraná. O Gabriel também está acessando aí. Rogério Apóstolo, Shalom, glória a Deus. O Paulo, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá? Daqui a pouquinho a gente já começa. Quer dizer, já começamos. Eu já queria desejar para você um feliz ano novo, um ótimo 2022 na sua vida. Esse ano nós vamos fazer a diferença por onde a gente passar. Aqui em casa tá todo mundo já prontinho para poder abençoar a sua vida aí. Fala aí, Paulinho. Até que enfim conseguiu, né? Amém. Deus te abençoe. Essa live aqui vai ser um pouco diferente. Nós vamos dar uma introdução às outras lives que vão acontecer aqui durante esse ano. Nós não vamos parar, porque nada pode parar um homem de Deus. Nada pode te parar quando você estiver decidido a prosperar, a avançar. E é justamente sobre isso que eu quero começar a falar com você. Antes de entrarmos na parte do nosso tema, da nossa introdução, que é o livro Vida Crack, eu quero ler uma palavra que moveu o nosso ano passado, moveu o nosso 2020, nosso 2021. E nós vamos avançar aí, fazendo uma introdução do Vida Crack e das nossas lives desse ano, que nós vamos falar de Deus, nós vamos falar de vícios, nós vamos falar de drogas, mas também nós vamos falar de muita vitória, de muito sucesso. Você que acompanhou as nossas reuniões online em 2021, vocês puderam vivenciar muitas palavras, ouvir, sentir e ver muitas palavras sendo ministradas, sendo faladas através da nossa vida ministerial, e muitas pessoas sendo curadas e vidas sendo transformadas. E isso vai continuar e vai acelerar e vai multiplicar e vai crescer em 2022. É lógico que com a sua ajuda. Então deixa eu te pedir agora, nesses primeiros minutos que nós estamos online, para você compartilhar essa live. Não com aquelas pessoas que você acha que estão tão necessitadas, mas sim no seu feed, com aquelas pessoas que você às vezes até esquece de falar uma palavra.
Eu queria te pedir, te desafiar nesses minutos. Vou dar uns 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto e meio, para você compartilhar e chamar algumas pessoas. Você pode chamar pessoas que têm problema com drogas, pessoas que estão distantes de Deus, pessoas que são desigrejadas hoje, pessoas que seguiam na igreja, eu tinha ministério e pararam de ir, estão com a vida indo morro abaixo. Pessoas que precisam mudar os seus caráteres, as pessoas que precisam mudar o seu caráter, pessoas que precisam se reconectar a algo sobrenatural, espiritual, pessoas que precisam viver uma vida nova, pessoas que aos seus olhos precisam da sua mão para ajudar, para voltar a andar, pessoas que precisam de você como alguém importante. Amém? A Érica está online também, Deus abençoe. Eu não sei como compartilha aí, a especialista não está aqui. A especialista é minha esposa, tá bom? A Denise manja muito aqui de live. É a primeira que eu tô fazendo no Instagram. Eu acho que você consegue... Ah, beleza, ó, o Rogério falou ali. Beleza. Você sabe como compartilha, Dê? Você consegue convidar as pessoas, né? Ah, manda o avião. Tenho aqui, ó, um aviãozinho no canto aqui, é isso? Vai no aviãozinho, beleza. Tem um aviãozinho aqui no canto, ó, aqui no canto. E aí você consegue compartilhar essa live. Então, ó, nós estamos dando alguns minutos, você que está entrando agora, compartilha essa live aí com algumas pessoas, porque hoje nós vamos entregar algumas chaves já para você virar a sua vida, para dar uma guinada em 2022. Então, nós temos vivido coisas extraordinárias de Deus, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido abençoadas demais, assistindo nossas lives, né, convivendo conosco, se relacionando conosco, lendo o livro que o Senhor me entregou em 2021 para escrever. Então nós vamos fazer com que isso se expanda, para que alcance mais vidas. Tô aprendendo. Edu, Deus abençoe, Edu. Até que enfim nós estamos online, né, Edu? O Edu estava sempre trabalhando. Eduardo também salva vidas, é uma bênção esse cara, uma bênção. Eu vou começar agora lendo uma palavra para você e nós vamos entrar num tema muito especial, que é como ter uma vida de craque em 2022, tá bom? Olha só, a palavra está em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Eu tô com a minha Bíblia aqui de estudo. Você já ouviu essa palavra, mas hoje você vai ouvir ela diferente, porque vai ser uma bênção. Olha só, diz assim o Senhor: porque eu sou o que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu deixarei ser encontrado por vocês. Uau! Declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. Olha só. Eu quero falar algo para você. Talvez a vida que você tem levado de 2021 e entrado em 2022 seja uma vida de cativeiro. Uma vida em que você está aprisionado e talvez você não enxergue a prisão que você entrou. Eu quero já começar a dar o exemplo da minha vida. Antes de eu escrever o livro, por muitos anos eu vivi uma vida de droga. Eu era usuário de crack e vivia aprisionado à dependência. Eu precisei passar por várias experiências. E hoje, graças àquele período, um período em que eu passei muitas provas, muitas dificuldades, eu consegui encontrar algo que me libertasse. Eu comecei a explorar os meus defeitos de caráter, comecei a olhar para dentro e enxergar que eu precisava de ajuda. Eu vou te falar uma frase que está no livro Vida de Crack, uma frase que faz todo sentido na minha história. E talvez vai fazer sentido para você ou para outras pessoas que te conhecem. Você não precisa ter uma vida de droga para ter uma droga de vida.
Você não precisa ter uma vida de droga para ter uma droga de vida. Como assim? Quantas pessoas nós encontramos por aí que vivem uma vida de droga? As pessoas são pobres tendo dinheiro. Ou posso te dizer, são tão pobres que a única coisa que têm é o dinheiro. Pessoas que não entendem o significado da frase ser necessário ou importante. O objetivo de escrever o livro Vida de Crack é uma reflexão e uma parte da minha vida, e até a própria capa traz uma mudança. Vida de crack, que é a vida de droga, para a vida de crack, onde uma pessoa se distingue pelo que faz. Uma vida de sucesso, uma vida diferente. O sucesso não está ligado a encher o bolso de dinheiro, não é isso. O sucesso tem a ver com prosperar, progredir e avançar. Aqui nessa palavra que nós lemos, Deus ele fala que Ele conhece os planos que tem a nosso respeito. São planos de paz, de nos fazer avançar, prosperar. O significado da palavra prosperidade em sua raiz, somente de 8 significados, 2 são sobre riquezas materiais. Você sabia disso? O que eu quero te falar é que as situações que você tem vivido, ou as pessoas ao seu redor que têm vivido situações, podem estar precisando de um despertar espiritual para viverem uma vida de crack. Para isso é necessário um processo de aprendizado e descobrimento. Nós precisamos entender que ser importante é muito mais difícil do que ser necessário. E a minha motivação para escrever o livro em 2021 foi para ser importante para as pessoas. Você vai entender. Existe uma lei e uma regra natural onde nada neste mundo, preste atenção, por favor, preste atenção. Existe uma lei e uma regra natural onde nada neste mundo produz para si próprio. Tudo que você conhece, que você vê, que é vivo, produz algo para outro e não para si. Por exemplo, um rio, ele não bebe da própria água. Uma árvore que produz fruto, ela não come do próprio fruto. Você compreende isso? Você consegue entender isso? Uma flor que ela exala um perfume, um cheiro, ela tem pólen, tem néctar, ela não produz aquilo para si próprio. Então agora eu vou te perguntar, o que você produz? O que você tem produzido é para você mesmo ou é para os outros? As pessoas passam a vida inteira querendo adquirir patrimônio, ganhar mais para viver melhor, sendo que elas têm uma vida muito ridícula, muito difícil, muito pobre, superficial e banal. As pessoas acham que quanto mais elas tiverem, quanto mais elas produzirem riqueza para si, mais felizes e satisfeitas elas serão no futuro. Sabe, eu gosto muito da palavra de Deus, aonde fala do jovem rico. O jovem rico chegou até Jesus e falou: o que eu faço para poder te seguir? Jesus respondeu para ele: vende tudo que tem e me segue. Ele olhou para Jesus e falou: cara, você tá doido, meu irmão. Vou vender tudo que eu tenho e seguir você, cara. Mas nem. Não se tratava de ser rico ou não. Não se tratava nos bens materiais, mas sim no que ele colocou no coração. Ele só colocou a riqueza. Existem pessoas que são conhecidas por aí somente pelas suas prioridades. Você não foi feito para produzir nada para você mesmo. Você precisa produzir para alguém, você precisa ter serventia. E por esse motivo que eu escrevi o livro, que através do testemunho é para mudar vidas, mudar pessoas. Tanto que o objetivo principal do livro não é fins lucrativos, e sim ajudar as pessoas. E eu confesso para você, eu vou te confessar agora uma coisa. A gente mais doa livro para quem está precisando de uma leitura e se aproximar de Deus do que vende.
O projeto de vender é para abençoar comunidades terapêuticas e ajudar em missões. Mas nós fazemos isso porque a palavra, o testemunho que está aqui é uma história real. Eu usava crack, eu usava droga. Só Deus sabe coisas que eu passei nesse mundo obscuro. Mas eu precisei passar por tudo isso para entender que eu estava produzindo só para mim. Eu estava buscando só a minha satisfação. Isso se trata de egoísmo, egocentrismo. Nós precisamos entender que aquele que não nasceu para servir, não serve para nada. Eu queria que você entendesse que 2022, você pode sim fazer a diferença na vida de alguém. Você pode sim mudar de vida em 2022. O que nós precisamos é de um despertar de uma vida de droga para uma vida de crack, onde nós vamos ser bem-sucedidos no que nós vamos fazer. Nós vamos ser bem-sucedidos nos nossos projetos, desde que isso possa ajudar outras pessoas. Nós precisamos fazer tudo com este propósito, senão de que serve acumular tesouros para nós aqui mesmo, produzindo coisas só para nós. Em Atos 20:35 fala que é melhor dar do que receber. E tem tudo a ver com isso. Em homenagem até à minha filha, e é sobre isso, mas tá tudo bem. Eu queria só te dizer que este ano nós vamos fazer diferença na vida de muitas pessoas. Através dessa live, nós vamos chegar na casa de pessoas, nós vamos conseguir ajudar pessoas com vício de drogas, com bebida, pessoas com defeitos de caráter, talvez pessoas com problemas financeiros, porque tudo se trata de quem eu estou sendo, se eu estou sendo necessário ou se eu estou sendo importante. Eu quis escrever esse livro para ser importante. Essas lives vão começar a ser feitas agora todos os sábados, para sermos importantes e não necessários. Isso está no primeiro capítulo do livro. E eu já queria entregar para você essa chave. É justamente para você fazer a diferença nesse tempo. O meu único interesse é que você saia daqui melhor. O meu único interesse é que você saia daqui aprendendo algo a mais. O meu único interesse é que você saia daqui melhor do que você entrou. O meu único interesse é ser importante na sua vida e não necessário. O único interesse de Deus na sua história é ser importante e não necessário. Ele quer fazer a diferença na sua vida. O que é necessário é substituível e o que é importante é insubstituível. Até como Sérgio Cortella diz em um dos seus vídeos, o ato de ser importante quer dizer importar, trazer de fora para dentro. Quando alguém é importante para você, ele é importante pelo que é e não pelo benefício que ele traz. O que é necessário é substituível. O que é necessário supre necessidades básicas. Eu vou te dar um exemplo. Um pai que paga pensão para um filho, mas não é presente em sua vida. Ele é necessário ou ele é importante? Ele é necessário, porque ele supre necessidades básicas. Se alguém ou algo suprir aquele dinheiro que ele manda, ele deixa de ser necessário e não vai ter mais papel significativo na vida do filho. Talvez isso fale profundamente com você hoje, né? Mas alguém que é importante pelo que ele é, pelo valor que ele agrega e não pelo preço. Preço e valor são coisas totalmente diferentes. Ser necessário, nesse ponto de vista, ser necessário e importante são coisas completamente diferentes nesse ponto de vista. Será que nós procuramos em Deus um pai que só supre necessidades básicas ou um pai que é importante para nós? Ele quer ser importante na sua vida. Assim como ele é na minha, ele quer fazer toda a diferença na sua caminhada, porque ele é o único que conhece os planos que tem a seu respeito. Nós não conhecemos o futuro.
Ouvimos e vemos as circunstâncias do mundo hoje. Cada vez mais pessoas usando drogas. Hoje de manhã eu estava na comunidade e nós falamos, e aí, como que vai ser esse ano? Um dos rapazes falou, vai morrer muita gente. Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo já rebateu, mas vai nascer muitas pessoas. Projetos vão nascer, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. E é sobre esse ano que eu quero falar na sua vida. Você define o ano que você vai ter, através das suas atitudes, das suas ações. Nada pode produzir para si. Quando você começar a produzir para os outros, a sua vida vai ter um alavancar. Porque é melhor dar do que receber. Aquele que dá sai da condição que não tem nada, para a condição que tem alguma coisa. É por isso que esse ano você precisa entender que você vai ser importante na vida de alguém. Do mesmo jeito que eu vou ser importante na sua vida, se você permitir. Do mesmo jeito que o Espírito Santo vai ser importante na sua vida, se você permitir. Você sabe, eu até lembrei hoje daquele comercial antigo. Era o comercial de eu acho que era do Bom Ar. Eu podia falar a marca, né? Podia, né? Meu apóstolo, ele autorizou aqui. Não, acho que era da Glade, cara. Aonde o menino falava assim para a mãe dele. Presta atenção, você vai entender essa parada de ser necessário e importante. E isso aqui já é uma chave que eu quero entregar para você. Ele falava assim, ó. Mãe, eu só vou fazer cocô se for na casa do Pedrinho. Você lembra desse comercial? E a gente deu muita risada. Eu só faço cocô se for na casa do Pedrinho. Lembra desse comercial? O Pedrinho era importante para o amigo? Ou era necessário? O menino queria ir na casa do Pedrinho só para usar o banheiro dele, porque lá tinha o cheirinho, irmão. Ele apertava lá e fazia... saía aquele perfuminho no ar. Essa era a propaganda. Mas ele queria o que tinha lá para oferecer e não quem o Pedrinho era. Ele não queria ir na casa do Pedrinho por quem Pedrinho era, e sim pelo que Pedrinho poderia oferecer para ele. E ainda era no banheiro. É engraçado pensar dessa forma. Mas talvez em 2022 você vai ter que desconectar de pessoas que só estão interessados em quem você, no que você tem e não no que você é. Vou repetir. Talvez nesse ano você vai ter que cortar laços, interromper relações com pessoas que só se interessam com o que você tem e não tem interesse nenhum em quem você é. Quando eu entendi isso, fez todo sentido na minha vida e na minha caminhada. Até minha família muitas vezes nunca me ajudou na minha recuperação. Tentavam, mas não conseguiam porque eu também não permitia. Mas quando eu decidi tomar as rédeas da minha vida e querer fazer a diferença e não viver mais os defeitos de caráter que eu tinha, aquela pessoa que eu era, aquela droga de pessoa que eu estava sendo, eu comecei a enxergar as pessoas que caminhavam ao meu lado. Pessoas que não eram importantes para mim, pessoas que não faziam a diferença se elas continuassem existindo ou não. É por isso que eu comecei o primeiro capítulo do livro fazendo uma reflexão sobre ser necessário e sobre ser importante. É porque nós precisamos ter uma balança em nossa vida e entender o que é necessário e o que é importante. Nós precisamos determinar aquilo que nós vamos focar. Ou você define as prioridades que você tem, as prioridades que você precisa seguir, ou as prioridades vão definir quem você vai ser. Como assim? Quando você não define as prioridades, o que você coloca na frente de tudo, sem saber e sem dar comando, define você. Talvez, se eu perguntar do seu pai, se eu perguntar da sua mãe, se eu perguntar do seu amigo que está próximo a você, quem é ele? Talvez o que definiu ele foi a prioridade que ele escolheu. Existem pessoas que nós enxergamos só pelo trabalho que ele faz. Você já conheceu alguém assim? Pessoas que são lembradas no final de suas vidas
ou durante o seu convívio só pelo trabalho. Você talvez lembra do seu pai só indo trabalhar e voltando para casa. Talvez você lembra da sua mãe só trabalhando e voltando para casa. A prioridade que ele escolheu definiu quem ele era. Ele colocou o trabalho como importante e não como necessário. Por isso que eu quero que você reflita sobre isso hoje. Você está sendo importante ou necessário? Você é necessário ou importante para alguém? Semana que vem, na próxima reunião que nós vamos fazer aqui, nós vamos entrar falando sobre algumas coisas e alguns pontos. Por exemplo, nós vamos falar sobre 4 amigos que foram importantes e não necessários. Nós vamos fazer ministrações semanais. Nós vamos fazer palavras toda semana aqui, com base nos primeiros 10 capítulos do livro Vida de Crack e da Bíblia. Porque foi através desse livro maravilhoso de respostas, que é a Bíblia, que eu consegui mudar minha vida. Eu só consegui parar de ter uma vida de droga graças à palavra de Deus. E isso, preste atenção, e isso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que têm tido uma vida de droga. Talvez você está ouvindo isso da minha boca e falando, isso não é para mim. Continua nos acompanhando. Compartilhe com as pessoas. Você diariamente vai cruzar com pessoas que você vai ver o exemplo aqui que eu vou te dar. Pessoas que não conseguem olhar na sua cara e falar um bom dia. Pessoas que vivem só no passado. Talvez você é esse tipo de pessoa. Excesso de passado causa depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Talvez você seja esse tipo de pessoa. E é com você que eu quero tratar em todas essas semanas. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Talvez você parou de congregar em alguma igreja por causa da religião, por causa de homens. É por isso que eu quero te convidar para toda semana entrar aqui, para ouvir de alguém que era improvável estar vivo hoje, que Deus é bom e funciona, meu irmão. Cara, você não tem noção a doideira que é. Eu vou falar uma coisa para você. Eu até coloquei no status. Se você continuar com a gente aqui nessa série de ministrações, cara, você vai ficar brisado. O que antes a gente usava droga para ficar brisado, irmão, hoje as experiências que nós temos com Deus nos deixa dessa forma. É muito louco. Os apóstolos lá na Bíblia ficaram muito doidos uma vez com o Espírito Santo. Todo mundo achou que eles estavam bêbados. Não é isso. Não é isso que eu tô te falando. Mas é que na nossa mente nós vamos chapar, meu irmão. Nós vamos entrar em áreas, em locais do nosso entendimento, que nós vamos entender que nós fomos escolhidos. E é dos improváveis que Deus gosta. E são daqueles, sabe, uma expressão. Você já olhou para alguém, ou você conhece alguém que vive perto de você. Talvez até sua mãe, seu pai, seu amigo falou, nossa, fulano de tal é só por Deus na causa. Já falaram isso de mim, tá bom? Falaram assim, o Fabrício é só por Deus. O Fabrício? Quem? O Noia? Aquele usuário de pedra? Aquele que vende ferramenta de R$500 por 10 conto para fumar uma pedra? Esse aí é só por Deus que muda. Esse aí, mentiroso, manipulador. Esse cara, sem vergonha, não consegue mais entregar o serviço. Esse cara é só por Deus. Quem fala isso está coberto de razão. Se é só por Deus, nós estamos nas mãos certas. Se você hoje pode olhar para o seu lado ou para a sua própria vida e falar, nossa, o que eu estou vivendo hoje é só por Deus, você está no lugar certo. E você está nas mãos certas. Se for só por Ele, é Ele que conhece os planos que tem a seu respeito. São planos de paz. São planos de fazer você avançar
de fazer você prosperar e não de causar dano. Porque Ele que quer te entregar a esperança e um futuro. Amém? É só por Deus. Ó, tem gente que fala isso pra mim até hoje. Fala assim, nossa, Fabrício, é só por Deus mesmo. Nós estamos quebrando e ultrapassando fronteiras, quebrando barreiras e ultrapassando fronteiras. Nós temos avançado em áreas que a religião não permite entrar, em áreas que a religião nos barra. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você entrou aqui e está achando que é só mais um pastor, alguém falando. Jesus falou que a religião, a principal religião, era cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a religião. O que eu estou te falando, meu irmão, é de ter uma vida nova. O que eu estou te falando, meu irmão, é de ter uma vida de craque. De parar de se dar de coitado. De parar de ficar inventando desculpa. De parar de colocar a culpa nos outros. Eu estou te falando para você entrar numa experiência insana nesse ano, para ter um romper em 2022 na sua história, através da sua posição. E é por isso que nós estamos nos posicionando nesse tempo. O objetivo dessa live é desbloquear você para ter uma vida de craque, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida de crescimento, uma vida de saúde, para ter uma vida diferente da que você talvez esteja tendo hoje. É para você ajudar, desbloquear outras pessoas. É para você ser curado. É para você ser libertado. O único objetivo, o único projeto que existe no Vida de Craque é provocar mudança na vida em quem nos toca, na vida de quem nos ouve, na vida de quem nos vê. Esse é o único objetivo. Fazer com que você saia daqui melhor do que você entrou. Fazer de você uma pessoa importante e não necessária. E até seguindo nesse projeto nosso, eu queria convidar alguém que está aqui nos assistindo para falar um pouco do que ele aprendeu, do que ele viveu, do que ele conheceu nessa obra, nesse livro. Sabe a coisa mais importante que tem aqui? Não é só o meu testemunho, que é, nossa, que da hora, que história. É porque aqui tem palavra de Deus. É porque aqui tem resposta para a sua oração. Nós fomos chamados para um tempo onde nós vamos ser resposta de oração para as pessoas. Você acredita nisso? Como? Você? Isso mesmo. Ninguém é tão pequeno que não possa fazer a diferença na vida dos outros. Eu já vou convidar alguém para entrar na live e falar aqui alguns minutos com a gente. E ele fez parte desse projeto. Ele está no prefácio, ele escreveu o prefácio. Fica atento aí. Deixa eu chamar ele aqui já, ó. Vamos ver se eu consigo. Vê se você recebeu aí, Adilson, o convite para entrar com a gente aqui online. Shalom, boa noite. Shalom, shalom. Caramba, deixa eu aumentar aqui a luminosidade. Isso. Como vai? Tô dentro do carro, parei o carro aqui agora. Peraí. Lindão, Como seja tá? Tô bem-vindo. acompanhando aí, que legal, hein? Acompanhando? Tá benção? Eu acompanhei, ó, eu vou falar pra você, esse Pedrinho não sai perto de você, hein? Eu quero ir fazer cocô na casa do Pedrinho. Eu vou estar arrumando minha câmera aqui. O pessoal acho que também está entrando online aí, né? Nós vamos... Como compartilhou bastante a live, o vídeo, algumas pessoas estavam na compartilhada e não estavam no ao vivo. Mas agora eu acredito que já deu certo. Perfeito, perfeito. É isso aí. Excelente. Aí, beleza. Então, o pessoal que te acompanha está entrando aí. Você tá me vendo bem? Deixa eu falar uma coisa. Oi? Você tá me vendo bem? Eu tô vendo você bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo você bem também. Esse é o apóstolo Rogério, para quem não conhece, tem o pessoal aí que já está online acompanhando. Fica aí mais um pouco, não sai daí não, porque esse homem é tremendo na minha história, na minha vida. Ele faz parte de vários projetos. Nós somos uma conexão do sucesso. E você que está entrando através
do canal dele também aí, do Instagram dele. Fica um pouquinho aí, nós vamos encerrar umas 8h30, 8h40 e nós vamos entregar algumas chaves ainda aqui no final, tá bom? Para você passar a semana aí meditando nisso e vamos entregar para você também o que nós vamos fazer semana que vem. Semana que vem vai ser top. Se você tá gostando, depois você me fala, dá um joinha lá para mim, dá um like do que a gente está falando, tá bom? Adilson, eu queria que você dividisse conosco, aproveitando aqui, né, esse tema do Vida de Crack. Você teve a oportunidade de ler o livro, que tem muita palavra de Deus, tem muito destino, e você teve a oportunidade de escrever o prefácio. Eu queria que você dividisse o que o livro trouxe para você de experiência, né, o que Deus falou com você através do livro, que isso é o mais importante. Qual resposta você recebeu ali, talvez, mas até como uma motivação para as pessoas poderem continuar conosco aqui, recebendo o que Deus tem para entregar nesses tempos e através das nossas vidas como testemunhas, né, do que nós passamos e aonde Deus nos colocou através do que nós vencemos. Que legal. Galera, valeu aí, a gente está conversando e participar da vida do Fabrício é uma honra e uma alegria muito grande. Desde quando a gente nos conheceu, houve uma conexão muito poderosa na nossa vida, uma conexão de amizade. Agora tem uma coisa que é muito interessante, né? Algumas coisas nos assemelham. E você iniciou falando e me apresentando como apóstolo Rogério e depois corrigiu falando do Adilson. Não tem problema, deixa eu falar. Isso foi uma das coisas fundamentais que acontecem quando as pessoas se envolvem com alguns psicotrópicos, alotrópicos, algumas drogas. Quando as pessoas se envolvem com algumas emoções tóxicas, é quando elas não sabem quem são. E aí, muitas vezes, a pessoa, ela falam alguma coisa dela que ela não é, e ela se chateia, se magoa. E aí, tudo bem. Uma das coisas que quando eu li o livro, antes de ser lançado, me chamou muita atenção, foi da autenticidade do Fabrício. O Fabrício abriu o coração dele nas páginas do livro. Quando o Fabrício pediu para eu escrever alguma coisa a respeito dele, o Fabrício imediatamente ligou para mim e falou: Adilson, eu posso escrever isso, colocar no prefácio, porque isso representa muito sobre o livro. Aí eu falei para ele: Fabrício, isso representa muito sobre você. Porque existe uma coisa, sabe, Fabrício, que fala no livro, você dá muitas dicas, muitos insights no livro, que você teve experiência no dia, na época, quando você era usuário de droga, você retratou a sua vida quando você estava passando por dificuldades, quando você estava passando por limitações. Existiam pessoas que te amavam, como a Denise que está aqui, Denise minha filhona. Denise, um beijo para você. A Denise te amava, mas ela não conseguia fazer nada por você. A Denise, embora ela te amasse, deixa eu ligar o carro aqui um pouquinho. Embora a Denise te amasse, ela não podia fazer nada por você. O que eu quero compartilhar aqui são 3 coisas básicas. Primeiro, o que você faz define quem você é. Segundo, existem pessoas que nos amam e essas pessoas, através do amor, não conseguem nos transformar. Não. Terceiro, nós só conseguimos alcançar a plenitude da transformação quando nós unimos a nossa história com o amor verdadeiro. Então, as 3 coisas esse livro fala. É claro que ele é distribuído em muitos capítulos, ele é distribuído em muitas dicas legais que eu aconselho a você dar de presente esse livro para alguém, não que apenas está usando crack, nada disso. Não, esse livro é um compêndio, é como se fosse uma bússola para alguém que está navegando uma vida à deriva, perdido. Quem sabe você caiu nessa live aqui, está escutando e você está vendo 2 homens aqui conversando. Nós temos muitas coisas semelhantes. Nós ficamos também à deriva. A nossa história também não fez diferença para a vida de ninguém.
pessoas que nos amavam, a gente, quando está à deriva, a gente costuma machucar quem nos ama e aproximar quem nos machuca. Nossa, Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Existe uma coisa, Fabrício, que chama a lei da banalidade. Nós não conseguiríamos ter aquilo que a gente despreza. E a gente vai ter aquilo que a gente admira, respeita. E quando a pessoa está envolvida com drogas, quando a pessoa está envolvida com uma emoção tóxica, quando a pessoa está envolvida com uma religião, quando a pessoa está envolvida com alguma coisa que tem afastado ela do propósito que Deus chamou para ela, ela tende a desprezar as coisas que para ela é necessária, e ela tende a venerar, a admirar coisas que a prejudicam, até mata. Tem pessoas, muitos que não passam dos 15. Então, essa é a nossa experiência. Primeiro, o amor que as pessoas sentem por nós não resolve nada. Ah, mas não é para não amar? Não, não é isso não. É que a pessoa envolvida, ela precisa de um check-down. Ela precisa de uma impartição. Tem um momento, eu quero fazer um spoiler do livro aqui, tem um momento muito top. Quando eu já tinha lido o livro, quando eu dei o livro para minha esposa, cara, foi tão lindo. Ela ficou a noite toda lendo. Ela ficou chorando e lendo, e chorando e lendo. Eu pensei que ela estava orando, e ela estava com um livro assim, daqui a pouco quando era 6 horas da manhã, ela em claro, ela me abraçou, falou assim, amor, eu estava lendo a tua história. E aí, eu achei aquilo lindo, e ela chorando, me beijando, me abraçando, e ela falou assim, olha, agora eu entendo por que esse amor que você tem pelo Fabrício, e o amor que ele tem por você, vocês são iguais. Eu falei, não somos iguais, não, ele é totalmente diferente. Não, mas amor, a vida, a história. Olha só, gente, para que a gente mude a direção da nossa vida, nós precisamos mudar, porque nós somos a média das 5 pessoas que nos circulam. Esse livro vai te ajudar, esse livro vai ser o teu parceiro, esse livro vai ser o teu amigo. Olha, eu lhe aconselho, se você tem um amigo que está passando por uma separação no casamento, dê esse livro para ele. Se você tem alguém que se frustrou num concurso da OAB, dá esse livro para ele. Se você tem alguém que abriu uma empresa e faliu, dá esse livro para ele. Por quê? Você vai perguntar, por quê? Que a vida de crack tem a ver com isso. Esse livro, ele vai ser estudado não só nas escolas, não só nas universidades, não só nas fundações casa, no centro de detenção provisória, não só nos presídios. Esse livro, ele entrará em todo o presídio brasileiro. Ele vai ser traduzido para outras línguas e vai ser um compêndio para quem usa. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ei, presta atenção, por favor. Presta atenção. A cada momento, a cocaína, ela demora 10 a 20 minutos para entrar na corrente sanguínea e o efeito dela é 2 horas. A maconha. A cocaína, ela demora de 10 minutos para entrar e o efeito dela é 50 minutos. O crack é 8 segundos a 10 segundos e o efeito dela é 10 minutos. O crack, ele é devastador, ele é conhecido como a droga do capeta. Ele tem destruído, independente da classe social. Ele tem destruído as pessoas, e as pessoas elas não conseguem, porque uma dependência é igual uma pessoa apaixonada por alguém que a machuca. Como que uma pessoa pode amar alguém que não a respeita? O crack, ele é o fator destruidor das famílias. 33% hoje das famílias que perderam o pai, ou o filho, ou a filha, foi envolvido com crack. Isso cientificamente comprovado. Então, se nós queremos fazer alguma coisa nesse ano de 2022, a favor da família, que sejamos ajudar um instrumento de Deus para que a gente possa ir na causa raiz, não no efeito. Não adianta ir lá na Cracolândia, eu já fiz muito isso, tá? Espera aí.
Eu já fiz muito isso. Eu já ajudei mais de 8 mil drogaditos. Eu já fui na Cracolândia com um caminhão 1113 e um baú e tirei mais de 300 moradores de rua lá. O cara que entrava debaixo da coberta, pegava uma lata de crack e fumava a lata de crack ali, fumava pedra ali. Eu já tirei muito e os caras voltavam. De cada 10 que você tira, 9 volta. Por que isso? Quando a pessoa está sob o efeito, ela não tem o domínio das suas faculdades. Ela não consegue. Fabrício, eu vou fazer uma pergunta para você, já agora fazer um bate-bola, para não ficar só na minha fala. Eu vou fazer uma pergunta para você, e jogando agora, porque eu sei o sabor do crack na boca. Eu sei a dor de barriga que dá quando a gente está com vontade de usar crack. Eu usei crack muito tempo na minha vida. E eu parei de usar crack dia 27/11/1998. Foi quando eu parei de usar crack. Então, eu tenho uma experiência vivida, porque eu não conseguia sair, queria e não conseguia. Eu queria, mas não conseguia. Não é pelo estudo que eu tive, não é pelas influências que eu tive, eu não conseguia. Eu sei que o seu livro tem várias dicas, mas se hoje você fosse falar, eu queria que você enumerasse as 3 coisas que mais te prejudicou quando você estava na vida de crack. 3 coisas que você perdeu ou te prejudicou. E depois eu quero que você complete falando para nós 3 dicas que a gente pode usar para ajudar alguém que está envolvido com alguma decepção ou com algum tipo de droga. Que não seja crack ou qualquer outra situação, mas que você acha, quais as 3 dicas que você pode me dar, e para todo mundo que está assistindo, quais as 3 dicas que você pode dar para que a gente possa chegar até essa pessoa e ajudar ela. Você pode dizer para nós, Fabrício? Lógico, na hora. Glória a Deus, que bênção, cara. Te amo demais, hein? Inteligentíssimo, Adilson. Meu Deus do céu. Quanta informação, né? O cara é top. Te amo, cara. Olha só. 3 coisas que eu perdi. Na verdade, eu perdi um monte, né? Se eu for listar, além de coisas materiais, mas as principais. Eu perdi o meu senso de humanidade. A gente faz e começa a permitir coisas que a gente achava que nunca ia fazer. Tô falando assim simples, apóstolo. Sim. É justamente para que o nosso eixo moral, ou aquilo que a gente acha que a gente nunca vai fazer, a gente comete. Eu lembro que eu cheguei na comunidade e um cara perguntou para mim assim, ó, você já se prostituiu? Você já roubou sua mãe? Você já matou por causa da droga? E eu não respondi. Eu fiquei quieto. E ele falou assim, ó, não precisa me responder. Mas se você não fez isso ainda, se continuar usando droga, você vai fazer. Eu falei, uau. Porque ali eu comecei a ouvir testemunhos e histórias. E nós mudamos as nossas prioridades. Tem pessoas aqui, Adilson, que a pirâmide de prioridades dela hoje, se eu falar uso de crack, tá lá na última linha. A última coisa que tem lá é o uso de crack. Mas quando você usa a última coisa que está na sua pirâmide de prioridades, sabe o que acontece com ela? Ela vira assim, ó. Tchuf. O que estava lá embaixo passa a ser para cima. Isso estou falando com a droga, com o crack. Mas isso acontece também com adultério, com pornografia. Isso acontece com outras coisas. Mentira. As prioridades começam a inverter, porque você está pulando uma etapa básica. Outra coisa que eu perdi, além desse senso de humanidade, eu perdi o amor próprio. O amor por mim, por quem eu era. A única coisa que vinha era o desejo incessante de satisfazer as minhas necessidades fisiológicas e o meu desejo carnal. Eu perdi totalmente a minha identidade. O cara que eu era, esquece, sumiu. Quantas pessoas conhecem pessoas que eram uma coisa antes da bebida, antes da droga e conheceram outra pessoa? Inversão de valores. Nós invertemos nossos valores. Aquilo que nós valorizamos demais passa a não valer mais nada. E aquilo que a gente valorizava de menos, começamos a valorizar demais. Outra coisa que eu perdi,
Outra coisa que eu perdi foi o respeito dentro da minha casa, na minha família. Por quê? Nós paramos de ser producentes. Nós paramos de ser aquela pessoa linda. Isso tem a ver com a segunda coisa que eu perdi. Porque eu não sou mais eu. Então agora o que eu faço já vai determinar quem eu vou ser para as outras pessoas. E eu simplesmente passo a ser mesmo aquilo que as pessoas julgam. E eu simplesmente passo a ser mesmo aquilo que as pessoas olham e observam. Caramba, eu começo a fazer jus, cara. Que dica aí. Oi? Que dica preciosa, que dica preciosa. Porque você falou da humanidade, você falou da inversão de valores, e você falou de respeito, e você fechou esses três com o eixo de que se você não é mais humano, você não sabe ser humano, não sabe o jeito humano de ser, se você não respeita a história das pessoas, nem a sua história, se você tem inversão de valores, o próximo passo é você não saber quem você é. Porque se você não sabe quem você é, você começa a fazer coisas que não é condizente a você. Meu Deus, se você não sabe quem você é, você acaba aceitando a fala das pessoas. Se a pessoa te chama de um nome que não é seu, chama você de uma história que não é sua, e aí você fica chateado, você fica bravo, você fica, né, a gente... Meu Deus do céu, que poderoso. Quais as 3 dicas que você dá para chegar perto de uma pessoa que está com problema de... que ela não sabe qual é o lugar dela na humanidade, que ela não se respeita, uma pessoa que tem inversão de valores? Existem várias formas de se tratar alguém que está com essas dificuldades. Eu vou falar por mim. A primeira coisa é não tentar mudar essa pessoa. A gente quer tentar mudar. Fala que você... Cara, você tem que parar com isso. O seu cara mas não quer parar, ele não quer parar. Eu vou te falar que você tem que esperar o momento. A primeira dica é: ofereça ajuda. Já vou falar aqui 2. A primeira dica é: ofereça ajuda. E a segunda é: espere o momento. Quando você oferece ajuda, você está sinalizando para aquela pessoa que você quer ser importante para ela e não necessária. Que você quer ser uma mão para ajudar ela em um momento de dificuldade. Ofereça ajuda para ela se tratar, ofereça ajuda para ela mudar, ofereça ajuda para ela parar de usar as drogas. Fabrício, agora, todo momento, espera um pouquinho, todo momento quando dava na rebordósia, né? É igual uma pessoa quando tá com um relacionamento, que é um relacionamento de droga, né? Ou uma droga de relacionamento. Aí a pessoa, depois que sai com a pessoa, ela vem e ela fica chateada e ela quer uma ajuda depois, né? Mas ela saiu. Ela saiu. É igual o cara quando usa droga. Ele faz de tudo, vai usar droga, dá aquela paulada depois que passou o efeito. Que vendeu as máquinas de 500 conto por 10 conto. Que vendeu o gordinho. Que vendeu o videogame, o videocassete. Que vendeu tudo. Que vendeu as coisas, a roupa, o tênis. Vendeu o relógio, vendeu tudo. Aí a pessoa depois entra num... Depois que perdeu tudo, ela fala: quem pode me ajudar? Aí fala: quem poderá me ajudar agora, né? Porque existe o pico. Colorado. Exato. Colorado. Mas se você se comunicar com essa pessoa, assim, oferecendo ajuda, né? Desculpa. O que acontece? A pessoa, em um momento em que está lá, ele vai lembrar não de quem ajudou ele a comprar droga. Ele não vai lembrar de quem ajudou ele a comprar droga. Ele vai lembrar de quem ofereceu ajuda para ele parar com aquilo. Por quê? Naquele momento em que o cara vai estar lá down, ele vai estar aberto a receber ajuda. Então essa é a segunda dica. Espere o tempo. O tempo da pessoa. Muitas vezes as internações compulsórias, que você arranca a pessoa de onde está e enfia numa clínica para tratamento. Cara, o resultado é muito baixo de recuperação dessas pessoas. Porque ela não queria ajuda, ela não queria parar. Então espere o momento, ofereça ajuda, espere o momento. E quando essa pessoa falar com você, essa é a terceira dica. Ajude. Se doe. Faça a diferença. Por que, Adilson? Existem muitas pessoas que oferecem ajuda. E quando a pessoa pede ajuda, existe o imediato. Irmão, você precisa ajudar essa pessoa rapidamente. Porque senão ela pode achar dezão e voltar para a rua, comprar mais uma e esquecer da ajuda. Então você precisa agir rapidamente. É muito rápido.
5 segundos para uma decisão. Verdade. Mas a terceira dica é ajude. Ou seja, você precisa honrar sua palavra. E isso já traz uma mudança para nós hoje em dia, Dilson. Quantas pessoas falam, prometem e não cumprem? Quantas pessoas que falam que são seus amigos? Pessoas que falam assim, irmão, eu vou com você até o fim. Mas quando você está no fim, meu irmão, é o primeiro que você não pode procurar, porque você não vai encontrar. Então você precisa oferecer ajuda, esperar o momento certo de ajudá-lo. Mas quando ele pedir ajuda, responder prontamente, ajudando. Que São legal, 3 dicas para quem está vivendo essa fase, para quem tem o pai, para quem tem a mãe, para quem tem o vizinho, para quem tem uma pessoa na rua. Sabe o que acontece com alguns missionários que trabalham com recuperação de pessoas? Isso a gente está falando aqui mais sobre a droga. Mas você precisa mentalizar outros tipos de problemas que a pessoa pode pedir ajuda. Sabe, hoje apóstolo, a gente passa por pessoas que têm um uso, um vício, uma necessidade, uma dependência do celular. Não consegue desligar, cara. A gente estava em casa aqui no final de semana e eu peguei alguns momentos, as pessoas conectadas e não desconectavam e não desgrudava, cara. Passando um filme na televisão e a pessoa teclando e assistindo o filme. Não tem como assistir o filme e teclar. Eu não sei se esse é seu problema, mas queira ser um amigo presente para ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida. A única coisa que está sendo roubada, além da identidade das pessoas nesses tempos, é o tempo. E isso é muito importante. O tempo está sendo roubado por outros métodos e meios, além da droga. A droga vai tentar roubar sua vida toda. Agora, as redes sociais, elas têm uma linha tênue, e eu posso comparar aqui, porque as drogas chamam as pessoas que usam dela e são viciadas e são presas nas drogas como usuários. E as redes sociais chamam as pessoas que utilizam ela como usuários. A questão é se você utiliza as redes sociais para ser importante para as pessoas, ou se as redes sociais utilizam você para roubar o seu tempo e para fazer de você um dependente. Elas vão entregar o que você Fabrício, deseja. legal isso aí, essa tecnocracia, essa tecnologia, nós estamos numa época, e a época que nós estamos é a época, não é da informação mais, a época da informação acabou de 1990 a 2010. Agora nós entramos na era da atenção. Nós estamos agora na era dos acessos. O YouTube descobriu isso, né? O YouTube descobriu que a nossa atenção é 8 segundos. Em 8 segundos a pessoa, se ela escutar e não for a atenção, ela sai. Então, imagina se você consegue conversar com alguém em 8 segundos. Nós aqui estamos falando aqui faz uns 20 minutos, a sua live toda vai dar 1 hora e vai ajudar para muitas pessoas, ajudar esse bate-papo que a gente está falando aqui, nunca foi sobre nós, é sempre sobre alguém. Né? Eu já aconselho você que está assistindo a gente aí, compartilhe essa live com alguém que você acha interessante, mete o dedinho aí nesse aviãozinho, compartilha aí para chegar ao maior número de pessoas, que as pessoas acham. E o YouTube e o próprio Instagram, veja que essa live é interessante, ela necessita de atenção e outras pessoas vão chegar a esse acesso. Porque quem sabe um drogado agora tá lá na biqueira com um celular e ele tá para vender o celular e acabar com a vida dele. Quem sabe ele vai ficar devendo uma pedra. Ô Fabrício, eu já vi pessoas morrer por causa de R$5. Eu já vi uma pessoa morrer com a buchãozada da cabeça por causa de uma droga. O meu irmão, eu tinha um irmão que morreu com 15 anos por causa de uma pedra de crack. E meu irmão morreu. Então eu sei qual que é o meu papel, né? Ajuda. O Samuel, ele morreu e não pude fazer nada naquele período, né? Eu não pude fazer nada. Agora, o que nós podemos fazer agora? Quem sabe algum usuário está agora com o celular e você pode compartilhar. Porque o problema, sabe, Fabrício, das redes sociais, não é apenas ser usuário. É se você não pode compartilhar aquilo que você usa, é a mesma coisa com a família, com a esposa. Se você, eu sei muito bem aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer. Sabe como? Eu faço uma pergunta, por exemplo. Aquilo que eu vou fazer,
eu posso contar para minha esposa? Se eu não posso contar, pelo mesmo motivo que eu não posso contar, eu não posso fazer. Aquilo que eu vou fazer com o Fabrício é meu amigo. Fabrício, eu tenho uma paternidade com ele, uma paternidade apostólica, mas eu tenho uma linha de amizade, como Abraão com Deus. Eu tenho uma linha de amizade como Davi e Jonathan. Eu tenho uma linha de amizade muito forte. Se eu vou pensar no Fabrício ou fazer alguma coisa com ele, e se eu não posso falar para ele, eu nem penso. Eu nem penso. Então, o meu relacionamento com o Fabrício é muito salutar. Eu amo falar contigo, eu amo ouvir tua voz, eu amo te ouvir, eu amo te ver. Como que isso me deixa bem? Eu me fico muito feliz. A alegria que dá no meu coração. Sabe, a alegria que dá no meu coração de conversar com você. E o que nós precisamos fazer é isso. É estar junto de pessoas que elas gostam de ficar do nosso lado. A gente tem que valorizar pessoas, não pelo aquilo que elas têm, mas pelo aquilo que ela é. Porque se a gente valorizar a pessoa pelo aquilo que ela é, ela pode não ter, mas por ela ser, ela vai fazer muito bem para o nosso ser, por nossa maneira de ser humano. Nós vamos respeitar os nãos da pessoa. Nós vamos respeitar o tempo da pessoa. Nós vamos respeitar os valores que a pessoa tem. Eu não vou inverter os valores, porque eu vou respeitar os valores que o Fabrício tem. Os relacionamentos tóxicos, não apenas nas redes sociais, mas em qualquer outro lugar. Existem pessoas que estão aí tóxicas através de um sentimento, tóxicas através de uma palavra, tóxicas. E aí tem um segredo muito grande. Porque se a gente recebe palavras negativas, nós não conseguimos mudar a nossa mente, não conseguimos mudar os nossos resultados, não conseguimos mudar a nossa casa, o nosso casamento, não conseguimos mudar as nossas amizades e, consequentemente, os resultados serão os mesmos. Não é verdade, Fabrício? É verdade, apóstolo. Isso tem muito a ver com uma fórmula para o sucesso em 2022. Você precisa pegar aquilo que deu certo em 2021 e repetir. Legal. Se você pegar aquilo que deu errado em 2021 e repetir, o resultado vai ser ruim e errado. Isso, apóstolo, nós dividimos hoje de manhã na comunidade terapêutica e falamos assim para eles, falou assim, cara, quem está aqui há quanto tempo e tal, e o cara falou assim, cara, eu estou aqui desde o ano passado. Aquilo que você fez, que te levou aonde você está agora, uma situação ruim para eles. Se você repetir, vai voltar a acontecer tudo de novo. É um ciclo e um círculo vicioso. Então nós precisamos aprender que a fórmula do sucesso também é repetir aquilo que tem dado certo. Se você olhar... Oi. Espera aí, você falou agora um ciclo, então a vida é um ciclo? Ou... Isso, é um ciclo. É um ciclo. Ou vicioso ou virtuoso. Com certeza. Ou virtuoso ou vicioso. O vicioso, então, pra gente hábitos, saber... Né? Se você pegar assim, ó, a mente é condicionante em hábitos, é o que você falou. Em todas as partes, todas as áreas e relacionamentos, nós começamos a gerar hábitos e rituais. É a mesma coisa, o cara gera um ritual, apóstolo. Tem o cara que faz assim, compra lá, faz tal, tal. Num relacionamento, num namoro, antes de você levar a sua esposa linda para a cama, é um ritual. É uma repetição. O que nós precisamos entender é que a mesma fórmula que serve para o fracasso e que serve para nos fazer errar e que nos levou ao erro, serve também para aplicarmos para o sucesso, para termos virtudes. A mesma fórmula que você faz para errar não é a mesma fórmula que você vai fazer para acertar. Agora, aquela fórmula que você fez, repetiu e deu sucesso, repita. Faça de novo. Olha que legal. Ô, Fabrício, o crescimento, ele não é circular. Ele é espiralado. Pega essa. Isso, é isso. Espiral, porque né? se a vida... Ele faz isso aqui, ó. Isso. Então, assim, ó. É bem assim, ó. Pequeno. Adilson, legal. Vamos falar isso um minutinho aqui agora e daqui a pouco a gente encerra a live, porque semana que vem vai ser transbordante esse negócio. Caramba! Também já escritor de um livro. Toda expectativa.
a arte de transbordar. Que live rica essa. Que live impressionante. Legal. Vai, me ajuda? Assustadora. Não, tá surreal, cara. Tá surreal, tá sobrenatural. Tá surpreendendo as minhas expectativas. Nós já vamos encerrar, tá? Nós já vamos encerrar. Eu tô aqui com a minha produtora, a Denise. Ah, claro. Tá assim, ó. Olha só, galera. Rapidinho, ó. Silvio Santos, ele é o que ele é hoje porque ele ficou repetindo as mesmas ações para ter sucesso. Preste atenção. Silvio Santos, ele era camelô, daí ele começou com o carnê do baú, que deu certo. Quando o sócio dele saiu, ele não parou de fazer o carnê do baú até hoje. Ele começou com a telecena, deu certo, não parou com a telecena até hoje. Ele começou na televisão, deu certo, não parou com a televisão até hoje. É isso que eu quero que você entenda. Fórmula do sucesso, ele repetiu como uma espiral. Ele foi crescendo, ele foi aumentando e melhorando o procedimento. Ele foi repetindo, mas melhorando o processo de repetição. Ele comprou e ele montou lojas de imóveis, as do Doni. Não sei se você lembra. Não deu certo. O que ele fez? Vendeu e parou. Ele não voltou a mexer com móveis, porque não deu certo. Ele não vai repetir o erro. Ele começou com a Jequiti, deu certo. O que acontece? Ele continua repetindo e aí ele começa a aumentar o processo. Assim como uma espiral que vai para cima. Você precisa avançar nas suas decisões e fazer diferente 2022 do que 2021. Aquilo que deu certo, nós vamos repetir. Aquilo que deu errado, nós vamos parar. Adilson, eu quero aproveitar agora até para a gente já encerrar. Eu quero te agradecer muito. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que possa te usar grandemente na libertação, para despertar filhos espirituais, para ser uma casa de paternidade, para ser uma casa de honra, para ser o homem que você é. Não precisa ser diferente, porque tem uma autenticidade espiritual na sua vida. E que Deus possa te usar poderosamente para ser resposta nesse tempo para uma geração que está precisando de pessoas que se coloquem na posição e na condição de ser importante e não necessário. Nós viemos aqui essa noite para despertar vencedores em 2022. Nós viemos aqui nessa noite para despertar projetos e propósitos na sua vida em 2022. E eu já quero dizer para você que está encerrado 2021 e está aberta uma nova temporada, New Season, sobre a sua história. 2022 vai marcar presença fortíssima na sua história. Se você decidir ser importante, se você decidir continuar nos seguindo, continuar aqui acompanhando nossas lives, olha só, use com sabedoria as lives, use com sabedoria as redes sociais, mas mais do que isso, seja importante e faça a diferença aonde você entrar, aonde você estiver. Você pode também nos seguir no YouTube, no canal Vida Crack. E temos um site também, é o www.vidacrack.com.br, tá bom? Eu quero encerrar com uma oração rápida aqui. Nós já estendemos um pouquinho o horário, porque foi uma bênção, foi tremendo essa live, foi maravilhosa. Semana que vem, eu quero lançar um desafio para você. Seja importante para alguém, você aprendeu algumas coisas aqui, algumas chaves. Você traga alguém, convide alguém, pode se inscrever no Insta. Pessoal, a gente não está procurando seguidores. Não me segue que eu não sou novela, tô brincando. Segue no Instagram para você poder receber essas palavras, para fazer a diferença. Faça parte dessa missão. Faça parte da mudança de vida. Nós temos visto pessoas que têm tido contato conosco, que têm conseguido vencer o vício com as drogas e outros vícios e outros problemas, outros defeitos de caráter. Aqui nós vamos falar sobre várias coisas, sobre empresas, sobre sucesso, sobre uso de droga, sobre testemunhos. Você vai descobrir, acompanhando as lives, o que a minha esposa fazia quando eu chegava em casa drogado. Você vai descobrir como se comportar em algumas situações difíceis e de pressão. Você vai descobrir como se comportar para poder não usar droga. Você vai descobrir como se comportar emocionalmente quando alguém gritar com você, quando um patrão for abusivo. Você vai descobrir tudo aqui, nessas sucessões de lives. E eu quero dizer uma coisa para você agora e já encerrar como uma oração. Você pode sim, tudo naquele que te fortalece. Você consegue vencer. E você foi escolhido para estar aqui hoje.
para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Você foi chamado hoje, nessa convocação, para uma nova temporada, onde você vai ser importante e não necessário. Você vai fazer falta para as pessoas. Você vai ser amado por muitos. Então, durante a semana, acompanhe aí que a gente vai mandando mais mensagens, tá bom? Eu vou encerrar aqui só orando e agradecendo por esse dia e por esse new season, essa nova temporada que o Senhor está abrindo sobre a sua história. Eu não quero que você tenha, eu quero que você faça um ano espetacular. E eu vou te ajudar nisso. Você não vai sozinho, irmão. Isso faz parte do nosso conjunto. É nós na fita, meu irmão. 2022, nada vai poder nos parar. Eu conto com você, tá bom? Amém. Deus, abençoe, Senhor, a vida de quem está aqui essa noite. Se essa pessoa está sofrendo de depressão, precisa de uma palavra de direção, o Senhor está dizendo que é o Senhor que conhece os planos que tem ao seu respeito. Essa palavra linda, Senhor, tem nos movido para sermos importantes na vida de pessoas que estão passando por necessidades, dificuldades. E mais do que isso, nós estamos aqui para dar destino e entregar propósito. Se você não sabe o seu propósito, continue nas nossas lives, porque o Senhor vai te entregar propósito. Você vai descobrir aqui para que você foi criado. Nada pode produzir para si. Você precisa produzir para os outros. Deus abençoe a vida desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus. Que ele possa ser importante e que ele possa ter o Senhor como importante na vida dele e não necessário. Para de pedir coisas para Deus, meu irmão. Começa a pedir Ele para você. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. E eu te vejo semana que vem aqui. E eu já quero começar a ensinar você de uma forma que eu sempre vou me despedir. E é... Shalom, shalom!